Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer aqui uma aula descritiva, de caracterização simples do processo político da história do Brasil, que vai chamar de independência do Brasil, que vai de 1808 a 1822. Tá? Independência do Brasil. Independência é um substantivo da língua portuguesa, mas que no começo do século XIX ele é um conceito em política, maior do que o substantivo. E aí a gente precisa entender um pouquinho o que significa independência na história política no início do século XIX. Tá? Independência do quê? Vou usar aqui minha tela como uma lousa. Tá? No início do século XIX, independência, tirar o realçador aqui, senão não dá para realçar tudo, nada fica realçado. Independência significa o fim do pacto colonial. Beleza? O fim do pacto colonial. E aí, então, a gente vai ter que falar o que é o pacto colonial. Desde o século XVI, o território indígena, né, que hoje é conhecido como Brasil, território hoje conhecido como Brasil, foi subordinado politicamente e economicamente por Portugal, subordinado. Tá? O Portugal era um colonizador deste território. Não existe o nome Brasil. Quer dizer, existe o nome como região, não existe o nome da região, existe o nome da região Brasil. Não existe um Estado Brasil. Tá? Existem províncias portuguesas, além de um grande território indígena, existem províncias portuguesas, que inclusive são concorrentes com esse território indígena até hoje, né? Não as províncias portuguesas, mas a civilização descendente delas são concorrentes com o território indígena, os indígenas levando desvantagem nessa concorrência. A gente concorre com o território até hoje. Então, existiam províncias portuguesas na América, ou a América Portuguesa. Tá? Não existe Brasil. Existe a região Brasil, já se fala o nome Brasil desde o século XVI. Não existe Brasil politicamente antes de 1822. Tá? Existe a América Portuguesa. As províncias da América Portuguesa. Beleza? Não existe unidade territorial, dando continuidade aqui à minha lousa. Não existe unidade territorial, nem na teoria, nem na prática. Unidade territorial brasileira antes de 1822, nem na teoria, nem na prática. Vai passar a existir na teoria, mas não na prática, ela vai ser construída a duras penas. Tá? Então, esse território que a gente chama de Brasil, né, que hoje a gente conhece uma unidade territorial. O que é uma unidade territorial? A gente sabe que neste traçado aqui existe, vigora a lei do Brasil, o idioma português, a cidadania brasileira, né? A cultura brasileira. Então, você tem uma cultura do interior do Paraná, a gente absorve ela e fala, faz parte da cultura brasileira, por mais que muitas vezes seja bastante diferente umas das outras. Né? A gente entende o conceito de unidade territorial. Não existia, nem na teoria, nem na prática. Então, assim, você tinha uma província de São Paulo, que não era essa a fronteira, inclusive,
uma província da Bahia, uma província de Minas Gerais, uma província de Rio de Janeiro, todas elas independentes entre si, subordinadas a Lisboa, aqui em Portugal. Tá? Do mesmo jeito que São Paulo não tem nenhuma subordinação com a Bahia, nem a Bahia tem nenhuma subordinação com São Paulo, no nosso pacto federativo ambas têm subordinação com Brasília, né? Antes de 1822, não tinha nenhuma província aqui no Brasil que centralizasse. Existia uma subordinação de São Paulo com Lisboa, da Bahia com Lisboa, de Pernambuco com Lisboa. Tá? Então, não existe unidade territorial antes de 1822. Esta unidade vai ser buscada, vai ser construída com muita dificuldade a partir de 1822. Tá? Voltando à pergunta, independência do quê? De Brasil com Portugal, mas tá, qual que era a relação de dependência? Era o pacto colonial. O que é o pacto colonial? Que tem fim em 1822. Tá? Ele determina que este território, essas províncias que estão neste território, são subordinadas politicamente e economicamente. Tá? Isso significa que vai ter as leis portuguesas valendo nessas províncias. Por que eu estou falando dessas províncias? Porque era um grande território indígena. Tá? Não vale nesse território Brasil que a gente conhece hoje, vale nessas províncias pontuadas, principalmente no litoral, com exceções de Minas Gerais, de algumas localidades ao longo do rio Amazonas, Mato Grosso do Sul, Goiânia, pela extração de ouro, mas, em geral, ela era todas no litoral. Tá? Então, vigora a lei portuguesa nessas províncias. Tá? E, principalmente, a principal questão da subordinação desse território que hoje chamamos de Brasil a Portugal é o exclusivo comercial. É isso que tem fim em 1822. 1822? Não. Tem fim no processo de independência. Tá? O que é o exclusivo comercial? Os portos das províncias da América Portuguesa, que hoje chamamos Brasil, não podem receber nem enviar mercadorias para outros países, a não ser Portugal. Isso é o exclusivo comercial. Tá? Na prática, ajuda em muito os comerciantes portugueses. Tá? Porque só eles podem aportar nos portos brasileiros para trazer e retirar mercadorias. Então, Portugal não é um grande centro comercial mundial no século XIX. Tá? O grande centro comercial mundial é a Inglaterra, beleza? A Inglaterra aqui. Então, a Inglaterra ela quer comprar mercadorias do Brasil, como, por exemplo, fumo, algodão, a própria cana-de-açúcar, ainda, nunca deixou de ser uma mercadoria das principais exportadas pelo Brasil. Os ingleses querem comprar essas mercadorias que são produzidas no Brasil. Eles podem aportar, ou um francês, ou um espanhol, eles podem aportar no Rio de Janeiro, em Salvador, para comprar essas mercadorias? Não. Por lei, pelo Pacto Colonial, só os portugueses. Então, os portugueses aportam aqui, compram e vendem na Inglaterra. Se os próprios comerciantes ingleses pudessem fazer isso, os comerciantes portugueses ficariam sem trabalho. É disso que se trata o pacto, o exclusivo comercial. Tá? Além disso,
essas províncias do Brasil não têm... as províncias do Brasil... É anacrônico falar Brasil até 1822, como país, tá? Então, entre aspas, porque estou falando da região Brasil, não do estado Brasil. As províncias do Brasil não podem ter indústrias para não concorrer com as indústrias portuguesas, nem imprensa. E aí é tanto veículos de comunicação como máquinas de imprimir. Essa palavra significa as duas coisas no século XIX. Tá? Porque é o regime do absolutismo que vigora em Portugal, na monarquia portuguesa, e isso tudo faz parte da monarquia portuguesa. Tem censura, né? A gente não está falando de um Estado liberal com liberdade de opinião, está falando de um Estado absolutista. Tem censura, eles não permitem que se imprima nada no Brasil para não ter opinião pública, para não ter descontrole dessa opinião pública. Beleza? Então é disso que se trata a independência. Tá? É disso que se trata a independência, desse processo de independência do Brasil. Agora, por que no Brasil foi um processo tão longo? Por que a gente está falando... O que acontece entre 1808 e 1822 para a gente chamar aí de um processo de independência? Então, eu vou deixar por aqui nessa aula caracterizado a independência do quê, o que é o exclusivo comercial, a questão da unidade territorial, e numa próxima aula eu vou falar sobre o que aconteceu entre 1808 e 1822 para a gente chamar de independência do Brasil. Beleza?